Amém, gente? Nós temos falado nessas últimas semanas, né? Feito online, tô fazendo aqui de casa mesmo, sobre a sua vida fala, né? E hoje, o tema de hoje é autonomia para chegar ao seu destino, né? Se vocês conseguem me ouvir bem, só dá um joinha aí que eu nem perguntei, né? Às vezes pode dar algum probleminha aí. Se estiverem me ouvindo bem, só dá um toque aí no chat, por favor. O tema de hoje, né, então, é autonomia para chegar ao seu destino, né? E eu queria perguntar para você já parou para pensar como é que você aprendeu a falar? Eu não lembro quando eu aprendi a falar, né? Não tenho essa memória, né? Mas, sabe, provavelmente nenhum de nós se lembra da nossa primeira palavra, né? Se foi uma sílaba, se foi uma vogal, né? Mas nossos pais, nossos familiares, eles se lembram muitas vezes, se não da nossa palavra, mas da primeira vez que eles ouviram a nossa voz falando alguma coisa, né? Uma palavra saindo da nossa boca, né? E eu tava pesquisando, gente, porque a Oli tá chegando aí daqui a pouco, né? Já batemos 9 meses hoje, então a qualquer hora ela pode vir agora. Meu Deus do céu. E eu tava pesquisando sobre desenvolvimento léxico. O que é isso? Que momento da vida que a gente começa a aprender a falar, né? E aí a Sara, não sei se a Sara tá aí, a fonoaudióloga aqui, que manja mais, pode até falar mais do que eu, mas quando o ser humano realmente começa a falar e a entender as coisas, é uma coisa interessante, né? Eu vou ler aqui para não perder uma pesquisa, isso é pesquisado desde 1940, parece, 40 ou 50, e eles chegaram numa conclusão que é o seguinte: os bebês, eles entendem as primeiras palavras com 5 meses de idade. Então, 5 meses eles começam a entender e começaram a atribuir significado às palavras. Um não é algo de negação, por exemplo, um sim é. Antes disso, eles não entendem muita coisa. Eles ouvem os sons, até remetem, fazem alguns sons, mas eles não conectam sentido a isso, né? E nós estamos falando de que a nossa vida fala, então quero fazer um paralelo aqui com vocês, né? Eles produzem, então, os bebês, segundo a pesquisa, produzem as primeiras palavras entre 10 a 15 meses. Então, entre 10 e 15 meses, começa a falar algumas coisas, começa a sair algumas palavras, algumas repetições, não é verdade? Com 18 meses, eles têm um vocabulário produtivo de 50 palavras. Então, com 18 meses, eles já têm 50 palavras que eles aprenderam. Então eles conseguem emitir essas palavras, vamos assim dizer, né? Com um pouco mais de consciência, mas sem ainda muito controle, né? De todo o seu maquinário aqui, vocal e bucal, né? Entre 20 e 21 meses já são 100 palavras. Então você vê que dá um salto aí, né? Em coisa de 2 meses, 3 meses, dobra as palavras que um bebê sabe. 3 meses dobra. E depois disso, o desenvolvimento do vocabulário ele é tão rápido que é impossível rastrear quantas palavras as crianças conhecem depois dos 21 meses, né? Então, uma criança com aproximadamente 6 anos de idade, ela deve ter no seu vocabulário 14 mil palavras. 6 anos de idade, 14 mil palavras. Consegue imaginar isso? Tem uns prodígios que sabem mais, né? Mas o que é interessante nessas pesquisas, gente, é que o ambiente e as primeiras palavras das crianças... as primeiras palavras das crianças têm muito a ver com o ambiente que elas estão, né? E lendo isso, eu lembrei da primeira vez que eu falei um palavrão. E eu tava na igreja, gente. Tava na igreja. Olha isso, irmão, irmã, confissão aqui. Eu não sabia o que era. Eu ouvi. E aí eu repeti. A gente tava no pátio da igreja lá em São Paulo, lá na comunidade da Vila Carrão. E eu não vou lembrar qual era o palavrão em si, graças a Deus, mas eu lembro que eu gritei mó alto, tipo, tinha acabado o culto, falei o palavrão e todo mundo olhou pra mim. É engraçado, olhou pros meus pais também, né? E eu repeti bem alto no final do culto. E eu lembro depois, né, de minha mãe me levar pra casa, né? Minha mãe não me bateu nem nada ali na hora, né? Ela me levou pra casa e ela perguntou pra mim: você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa isso que você falou? E eu lembro de responder pra ela: não. Eu só repeti. E é verdade, porque
não cresci numa casa onde meus pais falavam palavrões, eu não tive contato com isso. Mas a gente tinha amigos, às vezes, que tinham esse tipo de vocabulário, de rua e tudo, e que a gente acaba aprendendo. E eu repetia sem mesmo saber, né, as coisas, né? E olha que interessante, gente. Mesmo sem entender o que era, eu repeti. Você já fez isso? Você já repetiu alguma coisa sem entender o que era? Você já encaminhou uma coisa no WhatsApp que você leu meia boca, e aí a pessoa do outro lado que leu falou, mano, você caminhou isso mesmo? E você fala, meu Deus, mandei para 1 milhão de pessoas e não era isso, entendi errado. Às vezes a gente tem essa falta de compreensão, não é verdade, gente? E é isso que muitas vezes o ser humano faz. Muitas vezes a gente, sem entender, a gente repete as coisas. Né? E nós estamos falando sobre a nossa vida fala. E nós não podemos ser somente papagaios repetidores. Né? O ensino da palavra tem que chegar no nosso coração a ponto de gerar uma transformação que, somada à nossa experiência de vida, traz uma voz que testemunha para a glória de Deus. Né? Então, sabe, chega um ponto na nossa vida que a gente se torna responsável pelas palavras que nós dizemos. Naquele dia, naquele momento do palavrão da igreja, eu não entendia. Eu não era responsável de forma consciente. Eu falei, mas eu não falei querendo ofender alguém. Para mim era tipo uma expressão para chamar atenção. Talvez as outras pessoas que ouviram, eu pensei hoje assim, né? Talvez as pessoas que ouviram eu dizer aquilo devem ter pensado, nossa, César e a Marisa são péssimos pais. Onde que eles já se viram deixar o filho falar um palavrão desse? Onde será mesmo? Será que isso aconteceu? Nossa, ele ensina essas palavras. Isso é tudo falso, meu Deus do céu. Eu fico pensando isso, porque, né? Eu tenho 2 sobrinhos, o Benício e o Matias, e eles repetem todas as coisas que a gente fala. É muito engraçado, muito engraçado. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque as crianças estão aprendendo, né? Elas ainda não sabem o valor das coisas, mas tem um momento na vida que a gente se torna responsável. Tem um momento que a gente não tem consciência das nossas palavras. Mas tem um momento que a gente tem consciência e a gente se torna responsável. Depois de um tempo, gente, a gente adquire um conhecimento do que é certo e errado. Principalmente se você foi apresentado ao evangelho cedo, quando você era criança, ainda como eu sei que tem alguns casos aqui, ou quando você se torna mesmo cristão depois na sua fase de adolescência ou até mesmo de juventude. Tem uma hora que quando você conhece a Cristo, o seu conceito de certo ou errado, ele é afetado pela verdade da palavra, né? E então, o significado das palavras, o que as palavras afetam e geram nas pessoas, porque tem pessoas que ficam, né, ofendidas, entristecidas. Depois que a gente entende essas coisas, a gente não pode mais falar, sabe assim, gente? Ah, eu falei essa palavra sem querer. Foi sem querer querendo, sabe assim? Chaves. A gente não pode ficar, foi sem querer. A gente pode, muitas vezes, estar irritado. A gente pode falar sem pensar. Isso já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você. Mas para isso que existe o Espírito Santo. E mesmo quando a gente fala no momento de irritação ou sem pensar, a gente ainda é responsável pelas nossas palavras. A Bíblia fala que a flecha lançada e a palavra lançada, elas não voltam. Não dá para você desdizer ao que você disse. Muitas vezes a ferida já foi feita, a mágoa já foi feita. Então, o que eu quero, com essa abertura, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que nós precisamos, eu e você, a gente precisa aprender a amadurecer e a ganhar autonomia. Autonomia, é importante a gente definir, autonomia não é independência, né? Quando você fala de um carro autônomo, ele tem um destino para chegar. Quando você fala da autonomia de um carro, é que ele tem tantos possível de combustível para ter uma autonomia, para andar tantos quilômetros. Mas ele tem um destino, ele tem um ponto focal. Independência é você desconectado, andar sozinho sem prestar contas por ninguém. Um avião, por exemplo, ele tem uma autonomia. Um carro, ele tem uma autonomia. Hoje os computadores de bordo dos carros mostram isso. Você tem tanto de combustível, você vai ter uma autonomia, você vai poder andar até X quilômetros. Então, a quantidade de combustível dá a autonomia que você precisa. Agora, seria totalmente imaturo você falar, nossa, eu vou pegar o carro e vou até São Paulo, sendo que a autonomia do seu veículo é de 30 quilômetros.
o seu combustível. Por quê? Porque você precisa de pelo menos, dependendo de onde você for, para você chegar ali em Guarulhos, você precisa de 50, 60 quilômetros de autonomia. Então a maturidade, ela ajuda a gente a ganhar autonomia de fé, autonomia na vida cristã. A gente aprende a ter combustível conforme a gente amadurece. Muitas vezes nós cristãos não temos maturidade, nós não conseguimos chegar no destino, nós não conseguimos chegar até um ponto, porque a gente não tem maturidade para se abastecer antes da jornada. Vou deixar um pouco mais claro aqui para vocês hoje, né? Hoje, eu e você, que todo mundo que está assistindo, todos nós somos responsáveis pelas palavras que saem da nossa boca. A gente não pode negar, nós vamos prestar contas diante de Deus um dia. E muitas vezes nós falamos sem pensar, muitas vezes nós erramos. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que a gente não pode fazer é permanecer no erro. O perdão existe porque sim, nós somos falhos, nós pedimos perdão por um ato. Olha, eu falei isso, mas eu estava errado. Gente, como eu honro e reconheço alguém que diz, me perdoe. Porque uma pessoa que diz me perdoe mostra a humildade e a real intenção de corrigir algo em prol dos relacionamentos. Uma pessoa que não reconhece o seu erro, só coloca uma outra história por cima, não demonstra um coração humilde. E o coração humilde é fruto da dependência de Deus. Então, sabe, a gente pode errar muitas vezes, mas o que a gente não pode fazer é permanecer no erro, porque quem insiste no erro, anota essa aqui, ó, quem insiste no erro não quer amadurecer. Ah, Gustavo, mas parece que eu erro involuntariamente, eu erro sem consciência. Isso pode acontecer? Pode. Por isso eu quero falar com você hoje sobre 4 fases importantes no nosso processo de amadurecimento. Eu vou vir aqui um pouco para o lado e vou colocar aqui do lado as 4 fases do amadurecimento. Olha, apareceu aqui, milagre. A primeira fase do amadurecimento é quando a gente erra sem saber. Marcos 12, 24 diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, gente, nos falta conhecimento da palavra, do relacionamento com Deus. Nós somos novos na fé, estamos entrando no reino de Deus, estamos começando a compreender um pouco mais as coisas. Estamos começando, então, a entender, a deixar um comportamento antigo, uma antiga maneira de pensar e entrar numa nova maneira. E isso é possível. Você vê o que está escrito aqui do lado, ou do outro lado aqui, ó, tem todo sentido. Se você vê, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então a gente pode enganar. Então a gente pode errar sem saber. Existe a primeira fase da maturidade, é errar sem saber. Primeira fase, errar sem saber. Nos falta conhecimento da palavra, nos falta relacionamento com Deus, entendimento do que é relacionamento com Deus. Então a gente vai patinando e às vezes a gente erra sem saber. Isso faz parte do processo. O que a gente não pode é ficar sempre sem conhecer onde nós estamos errando. A segunda fase do amadurecimento é o errar sabendo. E essa parte a gente sabe como é que é, porque a gente sabe que está errando. Olha o que diz 1 João 4,6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quem tem o espírito de Deus ouve a Deus e ele sabe quando ele está errando. Você entende? Não é algo inconsciente. Eu sei quando eu erro. Sei quando eu erro com a Maíra, sei quando eu erro com os meus amigos, sei quando eu erro com meus pais. Eu sei. Mesmo se eu não soubesse, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que fala, olha, você errou naquela fala. Você errou da maneira como você disse. Você errou da maneira como você agiu. Então, quem tem o Espírito de Deus sabe quando errou. Olha um outro texto que está lá em Provérbios 29, versículo 1. Diz assim, quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Salomão registrou isso para nos trazer temor, sabe, gente?
Quando muitas vezes nós somos repreendidos pelo Espírito Santo sobre um erro, um comportamento que a gente está tendo, pensamento errado, e a gente insiste nele, nós estamos errando sabendo. Então, primeira parte da fase do amadurecimento é errar sem saber. Eu errei, mas eu não sabia que eu estava errando. Ok, siga em frente. Aí você aprendeu. Aí a próxima fase da maturidade é você errar sabendo. Por quê? Porque isso mostra o coração humano. É Romanos 7. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, o que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu deveria fazer, que eu quero fazer, esse eu não faço. Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está falando assim, pela minha força, pela minha consciência, eu não consigo fazer as coisas. Eu erro sabendo que eu estou errado. Ou seja, a gente tem agora um princípio, a gente tem uma verdade. Mas a gente não pode escolher ficar nesse sentido. A gente não pode escolher ficar. E tem gente que estaciona na fase 2. Erra sabendo. A pessoa que erra sabendo, o coração está duro. Jesus ainda não entrou no coração. Foi exposto à religião, foi exposto ao cristianismo, mas ainda escolhe pelo pecado. Isso está faltando um quebrantamento do coração. Essa é a segunda fase da maturidade. Vamos para a terceira? A terceira fase da maturidade é a mudança de mentalidade. Olha o que Hebreus 2:1 diz. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O escritor está dizendo aqui que a gente tem que prestar atenção àquilo que a gente já sabe. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Então, essa mudança de mentalidade, a terceira fase do amadurecimento é a mudança de mentalidade. Como está lá Romanos 12:2. A mudança de mentalidade tem que obrigatoriamente passar pelo arrependimento. O que é o arrependimento? Eu tenho entendimento sobre isso. E a partir do meu entendimento e da minha compreensão, eu mudo de ação. Eu mudo de atitude. Arrependimento não é alguém descobrir pecado. Arrependimento não é porque alguém descobriu, a gente vem e confessa. O arrependimento não encerra-se na confissão. A confissão é o início do processo do arrependimento. O arrependimento se completa quando eu e você traçamos um plano para não cometer mais aquilo. Isso é muito importante. O arrependimento ele é um caminho que se concretiza quando nós traçamos um plano. O arrependimento não acaba na confissão. Porque senão a gente cai de novo. A gente cai. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos o que? A gente curado. A cura, ela tem um processo, e esse processo acontece mediante esse novo trajeto que nós estamos traçando. Eu estou traçando o arrependimento. Então eu tracei um plano, olha, eu fui grosseiro com a Maíra, eu me confesso, falo, me perdoa, foi assim que eu falei, eu não deveria ter falado assim, me perdoa. E para que eu não faça mais isso, eu não vou responder quando eu estiver irritado. Eu vou dizer para você, olha, eu estou irritado, eu não quero tocar nesse assunto agora, eu vou conversar com você depois, porque se eu falar agora eu vou pecar. Então eu estou traçando, e nisso eu estou num processo de cura, nisso eu estou deixando o Espírito Santo crescer dentro do meu coração. Faz sentido isso, gente? Dá um joinha aí se faz sentido isso para você. Então a terceira fase da maturidade é a mudança da mentalidade. Somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E aí a nossa mentalidade precisa ser convencida. A palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele precisa falar, olha, Gustavo, você está errado nisso. Você não está claro nisso. Você precisa se arrepender, você precisa mudar, ele precisa me convencer. E este convencimento é a obra do Espírito. Você percebe que as primeiras duas fases da maturidade, errar sem saber e errar sabendo, parece que a gente não precisa tanto do Espírito Santo. É a vida religiosa. A vida religiosa a gente erra sem saber e a vida religiosa a gente erra sabendo. Agora, quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, muda tudo. Porque a experiência com o Espírito Santo age trazendo uma mudança na nossa mentalidade. O Espírito Santo muda as nossas palavras, o Espírito Santo muda a nossa mentalidade. Então a gente tem que parar um pouco aqui nesse ponto e fazer uma reflexão. Eu estou errando sabendo e eu estou só me confessando para tirar o peso?
Ou eu estou buscando no Espírito Santo uma mudança de mentalidade? Porque sem o Espírito Santo não tem maturidade. E a quarta fase da maturidade, que eu quero compartilhar com vocês, é o exercício constante. Olha o que diz lá a Bíblia em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Percebe que esse discernimento é mediante o Espírito Santo e é para quem é adulto. A criança erra sem saber. Por isso que quantas vezes eu vi a Gabi, né, falando com o Benício, o Davi, falando com o Benício, com o Matias. Eu lembro também a própria coisa com meus pais. Tudo bem, eu ouvia eles me dizerem que eu estava errado, mas eu queria que eles me explicassem o porquê. Quando você é criança, você erra e você não sabe por quê. Agora, quando você é adulto, e adulto aqui não é só uma faixa etária, mas é a responsabilidade pelas nossas palavras e a consciência, a gente começa a entender e começa a ter discernimento, o bem e o mal. Então agora a gente tem o Espírito Santo e nós escolhemos o caminho da santificação para amadurecer e compreender que Deus tem algo maior e mais sólido para a gente. Então anotou aí os 4 estágios, as 4 fases do amadurecimento? A primeira fase então é erramos sem saber. A segunda fase é a gente erra sabendo. E a terceira fase é entra o Espírito Santo e nós experimentamos uma mudança de mentalidade. E então, depois que nós temos essa mudança de mentalidade, a gente começa a nos exercitar constantemente. Porque o adulto, como ele tem consciência, ele se exercita. Ele toma cuidado com os pensamentos, ele toma cuidado com as palavras. Faz sentido isso, gente? E aqui eu quero fazer um paralelo de aviação. Eu não consultei meu amigo Rafael Ruben aí, mas eu dei uma pesquisada, eu jogo um joguinho no celular de avião também, que a Maíra sabe, que a Maíra já me vê jogando já, de gestão de aeroportos. Olha como eu sou nerd. E eu fico jogando lá há maior tempo nesse joguinho. E aí você compra o avião, e aí você tem que comprar o avião que tenha uma taxa de equilíbrio entre o combustível e as horas, a manutenção dele e tudo. E eu não sei como é que é exatamente hoje, mas principalmente em alguns aviões mais antigos, a maior quantidade de combustível de um avião é gasto no processo de subida. Não sei, Rafa, se é até hoje isso, mas eu acredito que deva ser, porque ele está enfrentando algumas leis da física, ele está enfrentando algumas coisas que tem atrito para que ele possa subir numa situação onde ele não tem mais atrito e atinge, então, a altitude de cruzeiro, onde você tem menos coisas conflitando contra a massa do avião, né? Como é que um avião, gente, de várias toneladas consegue ser leve e voar? Já parou para pensar nisso? É maluco. Eu ouvi outro de um podcast de um mecânico da Boeing e ele ficava falando quantos sistemas de redundância tem num avião, porque o avião é uma das coisas mais seguras, né? Um meio de transporte mais seguros que existem e tudo mais. Muito interessante. E ele precisa de força para subir. A maior quantidade de combustível de um avião é para decolagem. E o que isso tem a ver? O que tem a ver com o avião? Quero que você acompanhe aqui comigo esse entendimento, essa analogia, para a gente compreender aqui. Pensa nas 4 fases que eu falei para você do amadurecimento. Muitas pessoas, a maior parte de nós aqui, nós passamos pela fase 1. E a gente consegue passar por essa fase. A gente vai através do aprendizado, através do discipulado, da rotina da igreja, a gente entende algo que precisa mudar. Então a gente vê as pessoas com adoração, com compromisso, ofertando, servindo, voluntariando. A gente fala, cara, essa cultura é muito interessante, eu vou fazer parte dela.
Mas só a rotina não quer dizer que houve uma transformação interna. Então, a maior parte de nós aqui passou pela fase 1, erramos sem saber. Infelizmente, muita gente estaciona na fase 2, onde, sabendo do pecado, não consegue vencer o pecado. E por que não consegue vencer o pecado? Porque anda sozinha, porque não busca andar na luz, porque não quer relacionamento, não quer saber de Deus. Todo final de ano, um monte de amigo vem falar comigo e falou, Gustavo, não, porque esse ano foi difícil, mas ano que vem eu quero, ano que vem eu quero. Eu falo, beleza, mano, qual que vai ser o seu plano de ação? Quais são as decisões que você vai tomar hoje para não repetir o que aconteceu esse ano? Aí você fala, não, beleza, eu vou pensar, depois eu falo. E desaparece. Desaparece. Porque amadurecer exige foco. Maturidade precisa de foco. Maturidade é para quem está disposto a pagar um preço. Maturidade é para quem entende que Deus tem mais e que a nossa vida pode glorificar mais a Deus. Agora, gente, a fase 3, que é aquela fase de mudança de mentalidade, é a que exige de nós mais força. É a decolagem do avião que eu falei para vocês. O momento que na nossa vida cristã, que a gente mais precisa, a nossa fase de maturidade, que a gente precisa de mais combustível, onde a gente precisa queimar mais combustível, é a fase 3, é a mudança de mentalidade. É nesse momento que a gente gasta muito tempo. É nesse momento que a gente tem a consciência do pecado, mas é um momento que a gente está acertando mais do que errando. Já teve esse momento nessa vida? Onde você fala, mano, eu estou acertando mais do que eu estou errando. Eu ainda estou errando, mas eu ainda estou acertando mais. Eu estou acertando mais. Eu estou vendo. Só que para a gente não se entregar para os erros, a gente precisa continuar a queimar combustível. A gente precisa continuar a queimar combustível. A gente precisa de força para romper, para passar por cima dos pecados, para dar inconstância, a gente precisa passar por cima das pressões. Ah, Gustavo, mas quer dizer que a gente não vai pecar? Não, a gente erra, a gente vai falar palavras que não são aquelas que nós gostaríamos, nós vamos errar, só que nós continuamos na subida. Imagina um avião disso, ele está começando a subir tudo, aí começa a ter um vento contra, e o vento está muito forte, aí não sei o que, ele pode aumentar a turbina, ele pode injetar mais combustível, ele pode mexer nos flaps, ele pode ter mais força para ter mais intensidade para vencer aquele momento de turbulência até chegar no momento de descanso. Mas, gente, como é que a gente consegue passar por esse momento se o nosso tanque de combustível estiver vazio? Olha o texto de Hebreus 2.1. O texto de Hebreus 2.1 fala: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Prestar atenção no que nós ouvimos é praticar o que nós já sabemos. A prática do que nós já sabemos, e aqui eu estou repetindo sim um pouco da semana passada, a prática do que nós já sabemos transforma-nos em pessoas, em aviões, vamos usar essa expressão, sempre abastecidos. Sempre abastecidos. Agora, gente, para que a gente tem que estar abastecido? Para a gente não desviar da rota, para a gente não mudar de destino. Um avião, quando ele está estacionado lá no aeroporto, ele tem que fazer o cálculo do combustível e mais uma reserva de segurança para chegar até o destino que ele tem. Você não enche um avião com mais combustível do que ele precisa, porque senão isso torna mais pesado e mais difícil a viagem. Então, o cálculo do combustível está relacionado ao destino. Está fazendo sentido a minha analogia aqui, gente? Se eu e você, na nossa vida, a gente não tiver destino, a gente não sabe qual combustível pôr. E qualquer coisa presta. Porque se a gente não souber o nosso destino, a gente pode subir na vida, começar uma crescente na vida com Deus, só que no meio do caminho acontecem coisas que nos fazem, que batem contra a gente, que nos desanimam, que nos colocam para baixo, e aí a gente desvia. Queria que você imaginasse isso. Aqui eu não tenho talvez uma perfeição tão apurada das técnicas de aviação, mas eu queria fazer um exercício aqui, eu queria que você imaginasse.
Imagina que um avião está lá parado no aeroporto. Ele apontou, embicou lá para a pista. E aí ele tem o destino. Ele vai fazer São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro. Ele apontou, viu ali, olhou todos os painéis, está tudo em ordem, checou o combustível. E aí ele começa então, ele bota lá o manche, a turbina liga, tal, e começa a voar, começa a subir tudo. E no processo de subida, né, se você já andou de avião, você percebe isso, você sente mesmo uma pressão no seu corpo, porque você está indo contra, né, você está indo contra o natural, né, você está indo numa subida constante. Só que imagina que no meio dessa subida, o pessoal da torre de comando não conseguiu ver algo que não estava previsto, e o avião começou a enfrentar um chacoalhar na subida. Aí o que o piloto tem que fazer na hora? O piloto ele pode continuar ali, enfrentar aquele período, se for um período curto, para passar aquela turbulência e continuar. Ou ele pode desviar um pouco no processo de subida para sair daquela área de turbulência que não estava prevista. Mas depois que ele saiu, se ele continuar e não corrigir a rota para o Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai chegar em outro destino. Ó, a minha analogia é, se no momento de pressão ele desvia para poder desviar da pressão, se ele não corrigir o voo, ele vai chegar em outro lugar. Se eu e você, no momentos de pressão da nossa vida, com pouco combustível, a gente desviar para uma rota mais fácil, a gente não vai chegar no mesmo destino que a gente estava preparando quando a gente ainda estava em terra. Ficou clara a minha analogia, gente? Eu e você, Deus tem um destino para a nossa vida. Deus tem um destino para mim e para a sua vida. Ele nos deu uma voz, um chamado, um destino. E nós precisamos desse combustível constante, que é o Espírito Santo, para a gente chegar num lugar. Agora, não quer dizer que nós não vamos ter turbulências no meio do caminho, pressões no momento da subida, mas o momento da subida é onde talvez a gente vai gastar mais combustível. E é aí que eu vejo que muitos jovens têm falhado. Nessa subida, nesse enfrentar dos pecados, nesse enfrentar dos pensamentos, tudo, eles não estão tendo combustível o bastante para perseverar até chegar na fase 4. Porque a fase 4, fazendo um paralelo com um avião, a fase 4 é a mais bela de todas, gente. Mas é onde pouquíssima gente chega. É a fase que depois de um grande esforço, de uma grande queima de combustível, porque ó, é uma energia desgramada, é muita força. Mas depois disso, depois de enfrentar tudo isso, ele atinge a altitude de cruzeiro. E então ele usa menos combustível. E ele vai planando em direção ao destino. O combustível a gente usa, um avião usa o combustível para enfrentar os momentos de maior atrito. Mas depois tem um momento que ele estabiliza e ele fala, agora eu vou planar até lá. Para o cristão, o combustível do Espírito Santo, que é a oração, que é o Espírito Santo, o combustível do cristão é exatamente para a gente enfrentar esses atritos. Enfrentar esses momentos onde às vezes nós temos o Satanás lutando contra nós, pensamentos lutando. Então nessa hora a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio do combustível, porque isso faz com que a gente use ao máximo, queime combustível para chegar num destino. Um piloto de avião, ele não pode queimar todo o combustível só para sair da turbulência, porque senão quando ele chegar na altitude ele cai. O combustível ele é dosado para enfrentar as situações, para chegar num destino. Porque quando você chega no destino, você tem mais uma carga de combustível. Por isso que o avião não abastece uma vez só. Seu celular você não carrega uma vez só. Você utiliza a bateria, você desfruta e depois você precisa recarregar. Nós enfrentamos batalhas e dificuldades todos os dias. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. O único combustível do cristão é o Espírito Santo. O único combustível do cristão é o Espírito Santo. Eu quero concluir aqui com vocês, sabe? O ser humano, gente,
ele aprende a falar, como a gente falou lá no começo, de acordo com o ambiente que ele está inserido. A gente descobre a nossa voz muito influenciados pelo ambiente que nós somos criados. Quando a gente foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, quando nascemos de novo, né, a gente usa exatamente essa expressão, Jesus usou exatamente essa expressão, ele fala que nós devemos nascer tanto da água quanto do Espírito. É interessante que ele fala isso para Nicodemos. Ele fala que nós precisamos nascer do batismo, mas nós precisamos também nascer do Espírito. Então quando a gente nasce de novo, é como se a gente fosse bebês. A gente tem que aprender uma nova língua. A Bíblia fala várias vezes sobre níveis de maturidade dos filhinhos, dos jovens e dos adultos, dos mais velhos. Você entende isso? Nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência, você entende, gente? Então, quando a gente é transportado do reino das trevas para o reino da luz, nós temos um momento de aprendizado. Nós temos um momento de que nós nascemos de novo e estamos aprendendo coisas novas. E nesse processo de amadurecimento, presta atenção, nós precisamos aprender novas palavras para sustentar a nossa jornada à frente. Nós precisamos aprender novas palavras para sustentar a jornada. Nós precisamos nos abastecer do combustível certo para a jornada que Deus nos colocou. E aqui eu quero colocar uma coisa importante para você, meu amigo e minha amiga. Eu vejo muitos jovens hoje repetindo coisas do seu passado como se elas fossem determinantes ou fossem motivos o bastante para eles não seguirem em frente. Eu vejo muitos jovens repetirem as palavras do quê? Eu não consigo superar esse término de namoro. Eu não vou conseguir superar ele e ela. Eu não vou conseguir. Já vi muitos jovens falando, eu não vou conseguir finalizar essa faculdade. TCC é uma coisa impossível. Não consigo nem essa, aí que eu não vou entrar em outra mesmo. Eu não consigo entrar nesse curso. ETEC não foi feio, é muito difícil essa prova. Eu não posso ser feliz por causa do que eu fiz. Quanta gente já não fala isso? Eu tenho ouvido muito de jovens isso. Jovens que com menos de 30 anos têm repetido essas coisas. Eu não posso ser feliz por causa do que eu fiz, eu preciso ser punido. Se alguém soubesse o que eu realmente sou, as pessoas se afastariam de mim. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que repetem assim, eu não posso falar com Deus porque eu não tenho autoridade. Meu pecado me afasta de Deus, então é hipócrita eu orar. Meu pecado me afasta de Deus, então de que adianta eu ir na igreja? Eu estou sendo hipócrita só. É melhor eu abandonar tudo. Quantos jovens eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já pensei essas coisas? Mentiras e mais mentiras. As pessoas que repetem muito isso, gente, estão estacionadas na fase 2 da maturidade. Elas entendem que esse pensamento é pecado, que dizer essas coisas é ir contra o que Deus diz sobre nós, mas mesmo assim fica confortável. E aqui talvez é o momento mais desconfortável do que eu vou te dizer hoje. Repetir coisas do passado é confortável demais. Repetir coisas do passado é confortável demais, mesmo que machuque você. Tem pessoas que preferem lamber ferida e chorar coisa do passado do que lançar-se para algo novo que Deus tem. E isso é um comodismo onde o diabo reina. Deixa eu dizer para você, jovem, adolescente, amigo, amiga, quem quer que esteja assistindo. Repetir coisa do passado é colocar a gente estacionado num lugar onde a gente sofre influência do diabo. Porque Deus não está no passado, Deus tem compromisso com o futuro. Ficar repetindo coisas do passado é confortável, é comodismo. O reino de Deus não é um lugar de comodismo. Lembra das 4 fases que eu falei hoje? Algumas pessoas vivem um pouco da fase 3. Elas começam a ouvir a Deus, elas veem as coisas dando certo, confessam seus pecados, estão se arrependendo, começam a ver e tomar novas atitudes, mas aí alguma coisa sai do controle. Acontece algo que é a turbulência. Acontece algo que você não vai conseguir controlar.
E aí a gente questiona tudo e volta para a fase 2. Usando a analogia do avião, é como se o piloto está subindo lá e aí apareceu uma turbulência no processo de subida, que ele está gastando mais combustível, que ele está investindo muito tempo ali, foco total, e ele está subindo, ele e o copiloto estão um do lado do outro, e aí quando eles veem que está vindo muito, que está tendo um pouco mais, uma turbulência que eles não esperavam, eles falam assim, quer saber? Vou embora. Não tem mais jeito. Gente, não seria maluco? Seria totalmente sem sentido. O piloto de avião, ele tem combustível, tem gente lá dentro, outras pessoas vão ser afetadas se eles desistirem. Ele sabe, ele tem o processo, ele foi treinado, capacitado, ele tem combustível, mas ele escolhe... não, mas eu vi isso, um outro amigo acontecer e não deu certo, então eu vou desistir. Tem muitos jovens desistindo. Porque não tem combustível, não tem Espírito Santo. Tem muitos jovens que não encontram sua voz, o seu chamado. Estão pensando em desistir, sair da igreja, desanimar, se desconectar. Por quê? Porque não é cheio do Espírito Santo. E não tem segredo, o Espírito Santo passa pelo arrependimento. O Espírito Santo é como se a gente voltasse para o hangar. É como se um avião encostasse num hangar de reparos e falasse, eu fechei, eu baixei, eu vou ser cuidado, eu vou ver se tem algum vazamento no meu tanque de combustível, eu vou me preparar, mas eu vou para o meu destino. Um avião que está estacionado não está cumprindo o destino. Quando eu e você estamos estacionados no nosso passado, nós não estamos cumprindo o nosso destino. Avião não foi feito para ficar no chão, avião foi feito para voar. Você não foi feito para ficar olhando para o seu passado, você foi feito para crer que Deus tem algo maior e melhor para o seu futuro. Mas como é que acontece isso? Quando a gente não se desespera, porque vai ter momento de turbulência, vai ter um momento de tribulação, vai ter um momento que parece que a gente não tem saída, mas aí é a hora de queimar o combustível. Do que a gente está cheio? Se eu estou cheio do Espírito Santo, que a Bíblia não fala para encha-se de mensagens de pastores. A Bíblia não fala encha-se de profecias. A Bíblia fala se encha-se do Espírito. O Espírito é relacionamento individual, é oração, é leitura da palavra, é assim que se enche do Espírito Santo. Hoje tem muita gente querendo se encher do Espírito Santo atrás de profecia. Profecia não é se encher de nada. Profecia pode ser no máximo um apontamento para o destino que Deus tem para a sua vida. Pode ser um apontamento, pode muitas vezes nem ser o destino. O combustível para chegar no destino que Deus tem para nós se chama Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é entre o equilíbrio entre a palavra e a oração. O Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis e o Espírito Santo nos ilumina para entendermos o que tem a palavra de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora, gente, por que a gente regride muitas vezes da fase 3 para a fase 2? Por que a gente está lá gastando um monte de combustível e aí a gente fala, não, eu vou voltar aqui para o pecado? Porque não tem combustível suficiente. Vai ter momento na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você vai precisar queimar suas reservas de combustível, que você vai precisar ter fé, orar, clamar, crer contra a esperança, como fez Abraão. Você vai precisar queimar tudo. Mas aí você vai passar e vai entrar na altitude de cruzeiro, e aí você vai descansar no Senhor. Mas tem muito jovem caindo, muito jovem abandonando nessa subida, porque não tem combustível, porque não está cheio do Espírito Santo. Agora você pode falar, Gustavo, mas eu não sei o destino que Deus tem para mim. Gustavo, eu não sei o destino que Deus tem para mim. Não se sinta sozinho, eu já passei por isso, muitas vezes. E passo, porque Deus vai moldando os nossos destinos para que a gente cumpra o propósito que Ele tem. Eu não sei onde eu vou, qual vai ser o final da minha vida com 80, 90 anos. Mas eu sei o próximo caminho que eu tenho que percorrer agora. Você sabe o caminho que você tem que percorrer agora, o trecho que você tem que percorrer agora? Se você não sabe o seu destino, eu volto para a expressão do hangar. Você volta para o hangar, vai para a área de manutenção, busca o seu plano de voo, busca o seu trajeto, estuda o seu trajeto. Ore e cale as outras vozes que estão tirando a sua atenção.
No momento de pressão, o piloto não consegue ficar ouvindo muitas coisas. A torre de comando não está dentro do avião. Ele precisa queimar o combustível. E nós podemos queimar o combustível, que é o Espírito Santo, que é o melhor de tudo. Ele sabe qual que é a direção que nós precisamos. A gente tem estudado Neemias, gente, aqui é o último texto que eu quero ler com você. E olha que interessante a reação de Neemias diante daqueles que quiseram roubar a sua atenção. A gente leu na semana passada, mas eu quero ler mais um trecho com você hoje, que parte de uma coisa diferente agora. Naquele momento que nós lemos no capítulo 5, Neemias ainda não estava totalmente recuperado e ele ouviu várias coisas para roubar a atenção dele. Neste agora, no capítulo 6, Neemias já está com os muros erguidos e as brechas do muro já estão fechadas, só ainda não tem as portas. Olha o que diz Neemias no capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem, que eram os inimigos, mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado na planície de Ono, vamos conversar. Eles, contudo, estavam tramando me fazer o mal. Que toda vez que o diabo quer tirar o seu foco do seu momento de crescimento, que você está indo para cima, você está lá com o avião forçando tudo, vai vir uma volta e falar: vem para o caminho mais fácil, vem para o caminho largo, vem para isso aqui. Quer roubar o foco. Contudo, eles estavam tramando-me para fazer o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Olha a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. No momento de pressão, no momento que você está queimando combustível, sua vida não está perfeita, você entende? Tem tribulação. Tem às vezes pecados. Tem tristezas, tem ira no coração. Mas isso é só para acionar o nosso combustível, que é o Espírito Santo, para queimar essas coisas. E a gente se arrepender e seguir em frente. Neste momento que a gente erra, que a gente peca, vem essas vozes. Desce aqui, vamos conversar. Você não é capaz. Você não vai ter outro namoro. Você não vai ter essa formação. Você nunca vai conseguir esse emprego. Seus pais nunca vão mudar. E aí vem todas essas vozes. Neemias falando: olha, eles estão querendo fazer o mal contra mim. Olha a resposta de Neemias, gente, está aí, ó. Estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Agora, imagina isso no avião. Você está lá enfrentando um momento, chegou a turbulência, chegou um momento que você não estava esperando, e aí começa a vir: não, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você fala: agora é o momento, eu estou numa batalha pela minha vida. Eu estou numa batalha para perseverar, para passar essa tribulação. Eu não vou ficar ouvindo outras coisas. Eu vou queimar o fogo do Espírito Santo. Eu vou recorrer à oração. Eu vou recorrer à palavra. Porque eu vou passar esse momento. Eu não posso. Eu estou numa obra muito grande. Eu não posso perder o foco. E você vê que o Neemias fala: eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E a todas elas eu dei a mesma resposta. Fez sentido a analogia, gente? Muita gente fica vindo atrás. E com isso eu estou dizendo para você, nós estamos aqui buscando autonomia, nós não estamos buscando individualismo. Não é para a gente ficar individual. Não é para a gente se isolar. Não, agora só vou ouvir o Espírito Santo de Deus. Não, nós temos amigos e amigas que o Espírito Santo usa para falar. Mas você sabe se eles são mesmo cheios do Espírito Santo? Se eles te aproximam de Deus, se eles te dão conselhos baseados na palavra. Porque tem muita gente hoje falando com uma linguagem crente, mas não aponta para Jesus, não aponta para o reino de Deus. Não aponta, gente. Por isso que eu pergunto para você hoje: qual que tem sido o seu combustível? Qual que tem sido o seu combustível? Sabe, eu aprendi na comunidade que nós, como cristãos, nós devemos ter a Bíblia na mão e um jornal na outra.
Sabe, eu não tenho medo nem receio de ouvir o Jornal Nacional, o Fantástico ou qualquer outro telejornal com notícias horríveis sobre a morte e a pandemia. Sabe por que eu não tenho? Não é porque eu sou insensível. É porque ao mesmo tempo eu estou me abastecendo das verdades da palavra de Deus. Eu já tive aqui momentos de insegurança, de tristeza, de falar, Senhor, onde vai se dar a situação? Mas aí eu me lembro da verdade da palavra, você entende? Quem não é abastecido de nada, tem mesmo que se preocupar. Porque quem anda com o tanque vazio, as más notícias viram combustível. Mas eu aprendi na comunidade, eu volto a dizer isso, que nós como cristãos devemos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Porque a palavra é o nosso combustível, somente a palavra é o nosso combustível. E nós, com esperança e sabendo dos fatos que nos cercam, o jornal numa mão e a Bíblia na outra, a gente discerne a voz do Espírito Santo e a gente se torna então profeta para essa geração, e uma geração que precisa de esperança. Então eu não vou fugir das más notícias. Eu não vou calar o meu ouvido para as más notícias. Eu vou escolher me encher do Espírito. Você quer ser uma voz para essa geração? Quer ser uma voz para essa geração? Se encha do Espírito. Tem uma grande vertente crescendo no meio de crente. Não assista Globo lixo. Não assista não sei que TV lixo. Não assista... Por quê? Porque aí você vai se livrar das... Ignorância não é uma bênção. A maior bênção para um cristão se chama ser cheio do Espírito Santo e convicto da palavra. A ignorância só vai te levar ao medo. Porque até a pessoa que fala, não estou ouvindo a Globo lixo, ou não estou ouvindo outras coisas, sabe o que ela está fazendo? Ela está ouvindo outra coisa. Ela está se abastecendo de outra coisa. A gente sempre está se abastecendo de alguma coisa. Sempre. Sempre estamos se abastecendo de alguma coisa. Então você não gosta de um jornal, de uma pessoa, ok. Mas não coloque na TV, na porcaria da TV, o seu combustível. Assista a TV. Mas não receba ele como combustível. Deixe o reino, a palavra de Deus e o Espírito Santo ser o combustível. É a mesma coisa de eu entrar num avião e aí eu assisto um filme de queda de avião antes. E no outro dia eu vou viajar de avião. Outro dia eu fiz isso. Meu amigo, eu tava no aeroporto com frio na barriga. Achei interessante que nos aviões que tem filme pra você assistir, não tem filme de avião caindo, você acredita? Menina, que coisa! Por quê? Porque você não enche essas coisas. Você não quer ficar apavorado dentro. Agora, quem anda com o tanque vazio, o cristão que anda vazio da palavra, vazio do Espírito Santo, vazio dos relacionamentos, qualquer coisa vai virar combustível. Aí vem uns espertos e falam, não, então não ouve então más notícias, só ouve coisas boas. Pensamento positivo é uma doutrina do Oriente que não muda nada. É uma religião e uma seita que você fica repetindo coisas positivas, mantras na sua mente. Jesus não ensinou pra gente mantra. Jesus falou, eu lhes deixo o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo o encorajador, o Espírito Santo o consolador, o Espírito Santo que vai fazer você lembrar das coisas, o Espírito Santo que vai orar por você quando você não souber como orar. Jesus falou que eles não deixavam o Espírito Santo. Por isso, no processo da gente encontrar a nossa voz, no processo da gente ser fiel, no processo da gente ter o combustível certo para perseverar nos momentos de provações, porque vai vir provação, vai vir tribulação, Jesus disse isso pra gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo através da oração e da palavra. A sua vida só vai falar daquilo do ambiente que você está. Então toma cuidado, porque a gente pode crescer numa vida cristã cheia de religiosidade. A gente pode crescer uma vida cristã cheia de Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, mas não ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de uma vida cristã que o ambiente é a presença de Deus, é o Espírito Santo, e isso só acontece através de oração, de palavra, da gente ensinar, da gente aprender.
Um ano atrás, no começo dessa pandemia, a gente estava com essa dúvida: como é que nós vamos sair depois da pandemia? Nós vamos sair melhores ou piores? Nós vamos sair com mais conhecimento de Deus ou não? E aí muita gente falou: não, eu vou sair melhor e tudo e não sei o quê. E ninguém fez nada. Por quê? Porque não traçou um plano. Por quê? Porque escolheu não se abastecer do Espírito e da verdade da palavra. Tem muita gente que está repetindo as coisas: não sei, não posso, não vou ser feliz, não vou, porque não tem nada. Quando bate dentro, bate oco. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu me sinto tão falso. Se arrependa. Trace um plano para mudar. Mas eu não me sinto assim. Eu sinto que eu só faço isso por causa disso e daquilo. Eu só sinto porque eu vou na igreja, porque meus pais vão. Se arrependa. Trace um plano para mudar de atitude. Gustavo, mas eu não consigo. Eu preciso conversar com alguém. Nós estamos aqui para isso. Nós, líderes de célula, estamos aqui para isso. Só que aí nós, como líderes de célula, temos que ajudar você, sabe o quê? A colocar um foco na situação. Então você está com problema nisso. Então o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos tratar profundo nisso. Porque quando a gente começa a ser apertado no lugar, a gente muda de assunto. Aí não trata nada, você entende? Eu acho que eu estou sendo hipócrita, porque eu estou pecando muito e não adianta nada eu ir na igreja. Então tá bom, então vamos tratar esse ponto. Por que você acha que está sendo hipócrita? Qual que é o pecado que não está confessado? Por que está acontecendo na sua vida? Aí a pessoa sabe o que ela faz? Não, eu acho que na verdade é porque eu estou com um negócio aqui. Porque eu acho que eu sempre vou ficar sozinho. Peraí. Vamos tratar aquele assunto primeiro? Isso não pode ficar... Nossa geração é cheia desse mimimi, de ficar fugindo dos assuntos. Não trata com foco. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer convencer você, meu amigo e minha amiga. Quer me convencer diariamente das coisas que nós precisamos abandonar e começar outras coisas. E começar uma nova vida. Não fique triste se você está na fase 1. Não fique triste se você está na fase 2. Fique triste se você está na fase 3 e não consegue vencer. Porque agora o momento da fase 3 é o quê? Seja cheio do Espírito Santo. Oxa, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa clamar e orar para ter um batismo do Espírito Santo. Isso não precisa ter louvor com 1 milhão de pessoas. É a gente no secreto. Os avivamentos que aconteceram com homens e mulheres cheios do Espírito Santo orando. Nós queremos ver a nossa cidade avivada, nós precisamos orar. Nós queremos ver a nossa cidade avivada, a gente precisa se arrepender. A gente precisa da nossa cidade avivada, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu falo isso não porque eu estou bravo, mas porque o meu coração queima, porque o Senhor Jesus está voltando. E Ele vai encontrar uma igreja que está com óleo queimando, esperando, ou uma igreja que dormiu, que ficou cansada. Jesus Cristo não morreu na cruz para que a gente só ficasse pecando e confessando pecado. Jesus Cristo morreu na cruz para nos trazer uma vida de liberdade. E a liberdade verdadeira só vem mediante o Espírito Santo. Não tenha medo das más notícias. O Espírito Santo está com você. Não tema más notícias. Jesus Cristo venceu o mundo. Não tema más notícias. Não fale coisas ruins contra você mesmo. Não declare mentiras sobre a sua própria vida. Gustavo, mas eu não consigo. Gustavo, mas parece que eu não consigo. Seja cheio do Espírito Santo. Essa é a sua escolha. Essa é a minha escolha. Essa é a nossa escolha de sermos cheios do Espírito Santo. Não precisa de campanha na igreja. Não precisa de reunião no Zoom. Começa por corações ardentes pelo Senhor. Começa comigo. Começa com você. Aqueles que clamam pelo Senhor. Clamam pelo Senhor. Só existe um combustível para o cristão, se chama Espírito Santo. E eu quero concluir aqui para nós orarmos. E eu vou deixar algumas perguntas para que vocês conversem na célula. Eu vou te pedir aqui, líder de célula, você que está ouvindo, não transforme a sua célula num debate sobre o que você achou mais legal na pregação. Por favor. Por favor. Eu não preciso de comentarista. Quer comentar essa minha pregação? Manda para mim. Deixa um comentário no YouTube depois que subir. Eu estou deixando um negócio bem claro aqui, uma direção bem clara. Porque a célula é um momento onde a gente reflete e fala, eu vou agir nisso. Não é para ficar comentando da pregação. Por favor,
Não gostou, pode falar comigo. Gostou, glória a Deus, não precisa comentar. Vamos conversar de algo que vai nos levar a uma atitude concreta. Porque nós somos uma igreja que não cresce, não abençoa, e não evangeliza e não forma discípulos, porque a gente não toma ação. A gente só comenta. Temos que viver o evangelho. Chegou o tempo de viver o evangelho, não comentar sobre o evangelho. A primeira pergunta que eu quero deixar para você, é o que você tem repetido sobre você mesmo? Qual que é a maior mentira sobre você que você tem repetido? Que isso tem afetado a sua alegria, que tem afetado a sua convicção, que tem afastado você do seu destino? E tem outras duas perguntas. O seu líder já recebeu, ele vai te ajudar nessa conversa. Mas eu queria orar por você hoje. Porque tem muito jovem olhando para o passado. Tem muito jovem olhando para o passado. Tem muito jovem que tem repetido mentiras sobre si mesmo. E eu quero declarar essas mentiras rompidas hoje, destruídas no nome de Jesus. Mas essa minha oração só vai ter algum efeito se você, aí na sua casa, escolher traçar um plano para mudar. Se a minha oração não tem poder nenhum, se você não estiver disposto a abrir mão dos pensamentos e mentiras e traçar um plano, uma decisão. Plano, gente, plano é data, plano é como é que eu vou pensar, plano é accountability, plano é prestar contas. O que eu vou fazer para que isso aconteça? O que eu vou fazer? Que compromisso que eu vou assumir? Precisa de um irmão, de um amigo para prestar contas? Chama alguém aí no G100. Fala, eu preciso de alguém, porque sozinho eu desanimo. Seja vulnerável para isso, seja vulnerável a esse ponto. Mas o primeiro processo do arrependimento é a confissão. Eu quero te ajudar. Você pode confessar aí neste momento onde você estiver. Feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor, nos perdoa, Pai, que muitas vezes temos estacionado na fase 2, onde nós erramos sabendo do que nós estamos errados, Pai. E nós não temos força, parece, para mudar. Nos perdoa por isso, Pai. Eu me arrependo, Pai, dos meus pecados nessa noite. Porque eu tenho muitas vezes, Pai, permanecido neles conscientemente, Senhor. Sabendo que o Senhor não tem isso para mim, Pai. Senhor, eu peço perdão porque nos momentos de pressão eu tenho desistido. Nos momentos de pressão eu tenho queimado um combustível que não é o Teu Espírito Santo, que não é a verdade da Tua palavra. Me perdoa por isso, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que nos momentos de tribulação eu queime o Teu Espírito Santo. E quando eu não tiver no momento de tribulação, eu derrame o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque é o Teu Espírito Santo que aviva uma igreja, é o Teu Espírito Santo que dá sentido à nossa vida cristã, é o Teu Espírito Santo somente, Senhor. É o Teu Espírito Santo que declara a verdade sobre nós. É o Teu Espírito Santo que Jesus disse, vocês vão receber algo melhor que eu, porque quando eu subir eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo era melhor do que a presença dele física, Pai. Não nos deixa nós negligenciarmos o Teu Espírito Santo. Não nos deixa nós nos afastarmos e nos esquecermos do Teu Espírito Santo. Não deixa a religiosidade nos comer por dentro a ponto da gente não buscar a Ti e deixar o Espírito Santo nos convencer, nós nos arrependermos e nós amarmos as pessoas, Senhor. Pai, nós temos uma voz que o Senhor plantou no nosso coração quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Senhor. Mas essa voz só vai ser ativada quando formos cheios do Teu Espírito Santo. Por isso faz isso em nós, Senhor. Nos leva a essas fases de maturidade para a gente romper, Pai, para a gente ter combustível para queimar na hora do momento tenso. Nós não queremos, Pai, ficar fazendo análise da Tua palavra, não queremos ficar, Senhor Jesus, comentando sobre coisas da Bíblia, nós queremos viver o Evangelho, e viver o Evangelho é sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que oram, que buscam a Ti, que Te adoram, Pai. Podemos fazer isso mesmo em meio a uma pandemia, Senhor.
Porque o Senhor não é limitado por prédios, o Senhor não é limitado por nada, a não ser por nós mesmos. Por isso nós, nessa noite, Pai, nós nos arrependemos, nós escancaramos o nosso coração para nós sermos vias do Teu amor, Senhor. Para nós sermos vias do Teu Espírito Santo. Para nós sermos canais, rios, Senhor Jesus, no meio do deserto, para uma geração que precisa de profetas, de esperança, Senhor. Nós não queremos nos alimentar de más notícias, mas nós não queremos ter medo das más notícias. Queremos, cheios do Espírito Santo, ser profetas de esperança. Nos ajuda nisso, Pai. Ajuda cada um dos meus amigos e amigas aqui, Senhor. E nos dá, Pai, uma ousadia e um quebrantamento para sermos uma geração transparente, Pai. Que é capaz de assumir os seus problemas, os seus erros e deficiências, se submeter a Ti em humildade e ser dependente totalmente de Ti, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.